Olá a vocês, dando continuidade ao nosso curso de Brasil. Vamos conversar um pouco sobre o exclusivo de comércio. O que eu queria pensar com vocês é como direta e indiretamente o exclusivo de comércio ele está relacionado com o controle geral do Estado absolutista português do comércio metropolitano. Por que eu digo direto e indiretamente? Porque ao Estado metropolitano bastava controlar o comércio, ou as alfândegas e a Companhia de Comércio. E aí, de certa forma, mesmo aquelas economias mais internalizadas no processo produtivo, que não tinham necessariamente, a priori, uma estrutura voltada para fora, uma estrutura voltada para a exportação, mesmo essas estruturas acabavam sendo, vamos dizer assim, indiretamente vinculadas ao processo de controle dessas alfândegas e à Companhia de Comércio. É isso que nós vamos tentar compreender como se estabelece. Mas antes, pensar o que é o exclusivo de comércio. O exclusivo de comércio era uma concessão realizada pelos reis absolutistas que davam a apenas uma empresa o direito de comercializar tanto na metrópole como na colônia. Em resumo, esse processo de troca e comercialização no Atlântico era realizado por apenas uma companhia, a Companhia das Índias Ocidentais. Então a Companhia das Índias Ocidentais, de certa forma, ela não sofria, pelo menos internamente no mundo português, e aí para o mundo português eu estou pensando tanto na metrópole quanto nas colônias, ela não sofria concorrência de outras empresas. É aquilo que na economia chamaríamos de oligopsônio, parece nome de remédio. Oligopsônio é igual a cloroquina, mas pelo menos serve para alguma coisa. Para que serve o oligopsônio? O oligopsônio serve porque dá a esta empresa o poder de controlar, mesmo sem precisar controlar as esferas internas da produção, de controlar as produções. Por quê? Porque todas as produções têm que vender essa empresa, que de certa forma define o preço de venda e o preço de compra de todos os produtos, principalmente esses produtos que faziam a transição entre metrópole e colônia, ou entre colônia e metrópole, ou entre colônias e colônias. Então veja, de certa forma, então as estruturas portuguesas de controle, ao contrário de parte da América Espanhola, as estruturas portuguesas vão precisar residir minimamente sua estrutura principal perto das alfândegas. Por isso você tinha uma estrutura central de controle que girava em algumas alfândegas, como uma capitania principal, e em torno dessa capitania principal, capitanias subordinadas que giravam em torno dessas capitanias principais. Em resumo, o produto tinha que ser deslocado das capitanias subordinadas, ir para o porto principal, a alfândega principal, e de lá ser exportado pela Companhia de Comércio. Aí estamos falando do comércio normal, do comércio legal, digamos assim. Não estamos incluindo aí, por exemplo, casos de pirataria, ou ainda não estamos incluindo a ideia da concorrência entre nações. Então, de certa forma, tendo uma companhia que comprava e vendia, essa companhia ela estabelecia o preço da mercadoria. Imagine que só uma empresa compra, só uma empresa vende. Então, quem tinha que vender açúcar, para fora, não dava para absorver esse açúcar aqui dentro, mesmo porque todos, ou boa parte da produção, principalmente a produção no Massapê, a grande produção agrícola no litoral nordestino e do que hoje se conhece como Nordeste e do centro-oeste do país, era destinado para exportação, porque o mercado interno não conseguia absorver todo esse açúcar. Então, toda essa produção ia para a metrópole. Então, imagine que só eu vendo pão em redenção.
Então quem quer que queira comer pão em Redenção tem que pagar, tem que comprar na minha mão. O pãozinho vai custar R$10 por baixo. Ah, não quer, não coma pão. Só eu vendo, só eu compro. Agora imagine, generalize isso para todos os produtos. Imagine que só eu vendo em Redenção. Né? Por lei, ninguém mais pode vender. E ninguém mais pode comprar, só eu compro e só eu vendo. Logo, de certa forma, as pessoas vão ter que vender. Se tiverem o que vender, vão ter que vender para mim. E se tiverem que comprar alguma coisa, vão ter que comprar de mim. Então, basicamente, estou exagerando, mas era assim que funcionava, né, esse domínio da companhia de comércio, né, esse oligopsônio assim funcionava. Então, veja só, eu tenho sempre um processo de compra barata de mercadoria, seja na colônia, seja na metrópole. E eu tenho um processo de venda o mais caro possível de mercadoria. Então o imenso ganho vai estar no comércio. Porque de certa forma as produções elas vão estar sendo oneradas. Oneradas porque o custo do pagamento da mercadoria, da manufatura ou dos víveres vai estar influenciado pela companhia de comércio. Além disso, vamos inserir ainda, vamos comentar sobre a última perna do tripé de acumulação colonial, a escravidão, mas além disso a escravidão vira mercadoria e parte desse processo. Né? Mas vamos segurar um pouco. Eu queria mostrar para vocês agora era esse esquema de compra na metrópole pelo menor preço possível, venda na colônia pelo maior preço possível, de quê? Basicamente de cana-de-açúcar, ou cana-de-açúcar, aguardente, tabacos, enfim, os produtos tropicais produzidos, algodão em determinado momento, couro, enfim, os produtos tropicais produzidos na metrópole. E o retorno de produtos víveres ou produtos de luxo, ou produtos que eram proibidos de se produzir na colônia. Né? Sem complemento de comércio, não há comércio, Fernando Brondel. Então, eu levo a cana e eu retorno com esses produtos. O bacalhau, né? A batata inglesa, o vinho. Enfim, produtos que faziam essa contrapartida do comércio açucareiro. Bem, dito isso, o ramo mais importante do comércio de importação é, contudo, o tráfico de escravos, que nos vinha da costa da África. Então aí nós estamos inserindo a componente escravidão, ainda vamos falar sobre escravidão no nosso próximo encontro, mas aí nós já estamos inserindo o modelo da escravidão. Nós vamos ampliar o nosso mapa agora, nós vamos verificar que enquanto vinha escravos da África para cá, de certa forma ia renda para o mercador. Né? Sem complemento de comércio não há comércio. Alencastro vai dizer que no primeiro momento você tinha umas conchas do rio Una que funcionava de moeda, até que se assoberba de conchas do rio Una, desvalorizando essa moeda na costa da África, nos entrepostos escravistas portugueses na costa da África, e a partir daí você tinha que criar mercadorias para fazer essa complementação de comércio. Não é à toa que a cachaça ou rum, a cachaça no caso português, o rum no caso espanhol, e as regiões de produção de tabaco, principalmente os charutos de cigarrilhas, enfim, as regiões de produção de tabaco, como por exemplo Nova Granada de Espanha ou Cuba, no caso espanhol, ou na Bahia, no caso português. Né? Essa complementação do comércio de escravos. Então veja, mesmo em regiões como as Minas Gerais, para funcionar com a mão de obra escrava, de certa forma eu tinha que usar ouro para comprar escravos. Então vejam que um quinto, né, o imposto sobre o ouro, que fosse 20%, um quinto, ele não é o responsável pela ida de todo o ouro, ou evacuação de todo o ouro da América. Não estou dizendo que não fica ouro na América, não. A gente sabe das riquezas que tem nas cidades
coloniais. Não estou negando toda a riqueza das cidades coloniais, ou a riqueza das cidades coloniais. Mas o que eu estou dizendo é que parte dessa riqueza vai de outras formas. É no tecido francês, no tecido inglês, no tecido português, no cristal, enfim, em produtos supérfluos, mas é principalmente naquele comércio mais rentável, quer seja o comércio de escravos. Ou seja, o comércio de escravos também é uma forma de acumulação e exploração do capital produzido pela colônia. Né? Na página 241, o Caio Prado vai fazer um esquema. Ele vai dizer, olha, as Minas precisavam de gado. Para comprar gado, ele também utilizou ouro. Então, de certa forma, existia uma relação com o sertão produzindo gado e recebendo ouro em virtude desse gado. Ora, para que o sertão vai ficar rico, vai ficar acumulando ouro? Não. Né? O sertão vai ter que comprar escravos para produzir o gado. Né? Em troca, gado e ouro para estruturas, por exemplo, litorâneas, que ele vai definir como marinha. Né? Que também manda para as minas, né, manufaturas, né, enxadas, picaretas, enfim, manufaturas de uma forma em geral, e em troca recebe ouro e diamante. Né? Tudo isso também vai ter como contrapartida e vai girar em torno do comércio de subsistência. Né? Ou o charque, ou a mandioca, por exemplo, como exemplo. E aí ele amplia essa relação, vocês estão vendo o quadro aí, amplia essa relação entre os gêneros tropicais, né, gêneros tropicais que iam para a metrópole e para a costa da África, em detrimento a isso, escravos e manufaturas. Agora, só gêneros tropicais? Só o açúcar? Não. O açúcar para comprar escravos ou produtos manufaturados, ou produtos de luxo, ele não inclui aqui, mas eu estou incluindo, ou produtos proibidos, como o peixe salgado, por exemplo, o bacalhau. Né? O que é que fazia também parte dessa compra? O ouro e os diamantes. Né? Então, assim, em um resumo ampliado, essa é a lógica do exclusivo. É como o exclusivo, de certa forma, amolda a forma como o capital é acumulado no antigo sistema colonial. Aí eu quero ampliar aquele quadro anterior que nós fizemos, essa relação entre a América Portuguesa ou Brasil, não sei se a gente já pode falar em Brasil nesse período, mas entre a América Portuguesa e a metrópole, Portugal, entre Portugal e a metrópole, mas também entre a América e a África. Né? A África enviando essa mão de obra escrava e recebendo pagamentos por essa mão de obra escrava. Não a África, né? Os mercadores, né? Os traficantes de escravo. Né? Como eu estou analisando o Brasil, eu não precisaria fazer a triangulação disso, mas isso é conhecido como comércio triangular. Na verdade não é triangular, é quadrangular, hexagonal, ou seja, tem várias relações. Eu estou simplificando em duas aqui: metrópole, América e África, mas aí Portugal vai fazendo uma gama de outras relações comerciais, né? Inclusive com a Ásia, com outra companhia de comércio, mas inclusive com a Ásia, ampliando assim as suas alternativas de acumulação. Mas se eu quero pensar apenas no comércio triangular, eu tenho que incluir aqui também essa relação entre a África e a metrópole, e entre a metrópole e o continente africano. A forma de comprar produtos portugueses, como vimos aqui, era a exportação de produtos tropicais, né? Então, de certa forma, as produções acabavam cada vez mais vinculadas à companhia de comércio, porque para comprar esses produtos que davam diferencial, que davam status, que davam poder, ou que era necessário inclusive para a própria produção,
era exportar produtos tropicais, ou seja, tinha que exportar para poder comprar esses produtos e comprar escravos e comprar mão de obra para essa produção. Então, de certa forma, ao governo absolutista bastava controlar a concorrência, né, e combater a pirataria, ou seja, tentar evitar invasões e controles de áreas e concorrências de outros países. Isso nem sempre é possível, vai existir uma certa concorrência no mercado ultramarino, mas essa concorrência no mercado ultramarino vai ser, de certa forma, restrita, ou pelo menos os portugueses vão tentar restringir o acesso aqui a companhias que não sejam a companhia de comércio, né? Então, vamos dizer assim, essa competição, quando existe, ela é uma competição ilegal a ser combatida pelo Estado absolutista e pelo governo português, que bastava fazê-lo. Então é por isso que também as estruturas de defesa estão muito voltadas para as costas. Você pode olhar, todas as fortalezas e fortes e quase todas as defesas da América Portuguesa vão estar no litoral, né? E principalmente nas cidades onde estavam as grandes alfândegas, onde se realizava a exportação dos principais produtos, né? E a forma de fazer esse controle nas minas, tirando Diamantina, que tem uma particularidade, que vai ser aquela questão de você isolar o distrito de Diamantina, mas a forma de controlar as minerações vai ser também a necessidade que tinham as minerações de mão de obra escrava e de produtos portugueses. Então você necessariamente não precisa controlar diretamente a produção do ouro, porque boa parte dessa produção vai escoar em virtude dos mercados, das mercadorias vendidas pela Companhia de Comércio, né? Mercadorias que chegam à colônia. Quanto maior a quantidade de dinheiro que as pessoas tinham, maior é a necessidade de comprar essas mercadorias, que essas mercadorias também davam um certo, vamos dizer assim, um status quo dentro da sociedade, um cristal bagará, né, um chapéu francês, um tecido especial que vinha da China, por exemplo, uma seda, enfim, esses deslumbres da importação de produtos que ainda é atualíssimo na lógica brasileira. Até hoje nós nos deslumbramos com essas coisas oriundas de fora, desvalorizamos os nossos produtos e valorizamos esses produtos advindos de fora, né? Então, veja, mesmo distante do litoral, o ouro vai gerar, no mínimo, a contrapartida pela escravidão, ou seja, eu vou utilizar ouro para comprar escravos, mas não só, né? Não só, até livros, por exemplo, que vinham de Portugal e que vão circular nas Minas Gerais, embora até mesmo os livros que são questionadores do governo absolutista, eles vão ser livros que vão dar rentabilidade e lucratividade à Companhia de Comércio e vão fazer com que parte do ouro saia de Minas Gerais para comprar esses livros, só como um exemplo. E aí o Novaes, na página 91, destaco, vou ler para vocês, ele vai, de certa forma, apresentar como a Companhia de Comércio, em virtude desse exclusivo, ela tinha um processo de acumulação acelerada de capital, ou seja, um imenso ganho em virtude de controlar esse mercado sem concorrência. De fato, Novaes vai dizer, tais licenças e concessões pressupõem um mecanismo de exploração colonial gerador de superlucros. Do contrário, o que se estaria na realidade concedendo? Se um monarca carente de recursos financeiros vende eventualmente licenças a mercadores estrangeiros, ou se um Estado metropolitano, por injunções políticas, como Portugal, logo após a restauração, permite, através de tratados, a mercadores de outras nações comercializarem nas suas colônias, na realidade está ocorrendo uma transferência das vantagens, dos estímulos econômicos do sistema colonial.
Não se estabelece assim uma autêntica concorrência. Aliás, a possibilidade de um comércio mais altamente lucrativo que tornavam tais licenças e concessões tão amplamente desejáveis, a ponto de se mover em guerras pela sua obtenção. Ficamos por aqui e na próxima videoaula nós vamos complementar, como dissemos, o tripé do antigo sistema colonial. Falamos da terra porque falamos da plantation. Agora estamos falando do capital, o exclusivo de comércio, e depois vamos falar da mão de obra, o trabalho escravo. Nos encontramos na próxima videoaula. Até lá.